Opa, legal, aí sim, hein? Help me, help you, popular, me ajuda a te ajudar. Estou quase em casa, vá. Estou no CT Rei Pelé, hoje para bater um papo com o Odair Hellmann, o Papito. Vou confessar uma coisa aqui, né, para quem está curtindo esse papo. Eu não conhecia o Odair Hellmann pessoalmente. Vim a conhecer no jogo do Santos aqui. Claro que a gente já tinha se cruzado em estádio, mas nunca tinha conversado. E as informações eram muito boas. Que papo, que treinador. Tô falando alguma besteira, professor? Tudo bem? Gostei do help you, help me. Me ajuda a te ajudar. Pode usar essa aí. Essa eu vou roubar. Ricardinho, prazer estar aqui. You the best. The best? You the best. Quem me dera, professor. Eu fui lá para Emirados e melhorei meu inglês. Você tá numa fase espetacular. A comunicação acho que é um dos pilares importantes dos profissionais, então esse acréscimo na minha carreira também é importante. E aí, claro, também uso essas batidas para resenha. Né? Exatamente. Papito, muito obrigado pela Obrigado você por me entrevista. receber. Foi para os Emirados Árabes, foi para Dubai, encheu o bolso, mas tá certo. Vai para lá, tem que ganhar dinheiro mesmo. Tá corretíssimo. Deu uma respirada? Respirada. Agora, depois da vitória contra o São Bento? Uma respirada importante, né? Eu acho que nós merecíamos um resultado melhor no jogo contra a Ferroviária. Eu acho que o resultado do Palmeiras foi justo, o Palmeiras mereceu vencer a partida. A gente tem que ser transparente com o torcedor, transparente com nós mesmos, né? Mas eu acho que contra a Ferroviária a gente já produziu jogo, né, e situações para vencer a partida. Isso tornou também uma estabilidade maior, porque não gera pontuação na tabela, o que é importante. E então o jogo de ontem, os 3 pontos, ele vale muito mais do que 3. Precisava ganhar do São Bento, é isso? Precisava ganhar. E jogou bem. Precisava ganhar, tem momentos que você precisa ganhar, porque o futebol ele é resultado, né? Claro como é que é a frase? Futebol é o quê? Futebol é resultado. Ouviram aí? Eu canso de dizer isso, as pessoas acham que eu sou maluco. Porque assim, futebol no final é o resultado. Nós profissionais, nós temos que trabalhar para performance buscar o resultado. Quanto melhor jogo, né? Quanto melhor forma o teu time tem, quanto mais encaixado tá, mais próximo da vitória ou mais próximo de competir com todos os adversários tu tá. Mas no final, é os 3 pontos na tabela que fazem a diferença. Então se a gente tivesse 3 da Ferroviária, certamente talvez a gente não tivesse passado toda essa pressão, essa situação toda que gerou externamente. Então o resultado de ontem ele era importante, não somente pela performance que tivemos, mas pelo resultado. Então se não tivéssemos jogado bem ontem, nós tínhamos que vencer. Mas jogamos bem e vencemos, o que é melhor. O jogo contra o São Bento era fundamental. A volta para a Vila também te ajudou muito, né? Ajudou. Eu quando cheguei aqui, eu acho que tu vai recordar, eu falei sobre a Vila, sobre a casa, sobre a nossa casa, né? Você vinha aqui, você sofria. Quanto respeito, não só eu, mas como todos os profissionais do Brasil, quando vêm para jogar na Vila, mesmo independente da fase que o Santos tiver, tem um respeito muito grande. A Vila faz diferença com o torcedor, com o ambiente, e eu acreditava muito nisso. E esse jogo na Vila mostrou mais uma vez que nós tínhamos razão. Para poder chegar no clássico, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, com exclusividade na TNT e na HBO Max, eu preciso te perguntar dos momentos que você passou aqui. Porque você ganha o primeiro jogo no Campeonato Paulista, 2-1, na empurrância, fazendo o segundo gol contra o Mirassol. Aí veio uma sequência extremamente complicada, com cobrança de torcedores vindo aqui o CT para cobrar. Aí na sequência você tem um clássico contra o Palmeiras, que hoje é muito difícil jogar contra o Palmeiras está bem demais. Você perde no Morumbi e a cobrança vai aumentando. Anunciado alguns reforços, você consegue a vitória contra o São Bento. Conta um pouquinho desse período, desde a vitória contra o Mirassol até a vitória contra o São Bento, como é que foi? Sim, eu acho que a vitória no primeiro jogo ela era importante, ela foi um jogo atípico em todos os sentidos, tinha a situação do Pelé envolvida, né? Eu acho que gerou uma pressão e uma carga emocional extra para o jogo, mas eu acho que a gente conseguiu passar, mesmo não jogando tão bem, principalmente o primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a gente equilibrou melhor, mas o primeiro tempo não fez um bom primeiro tempo. Segundo jogo a gente não fez uma boa partida, claro, tivemos erros grandes e isso, quando você sai tomando um gol com 4 minutos, né, estabiliza, tenta buscar o jogo, mesmo não tendo uma melhor performance, toma um gol com 19 segundos. No segundo tempo, né? Então, são foi coisas... Foi o pior jogo contra o Guarani? Eu acho que sim, assim, pior jogo no sentido técnico, no sentido tático, no sentido de resultado.
Um jogo que, ou todos os outros, por exemplo, a gente saiu atrás e buscou. Mesmo que seja um empate, mas buscou. Sim. Então também mostrou um poder de reação grande, né? Acho que aquele jogo ficou o jogo mais abaixo nosso em relação em todos os sentidos. Os outros, a gente foi jogando jogo a jogo, né? Porque dentro do meu planejamento inicial, tinham as vindas dos jogadores que vieram, né? A tentativa de trazer mais alguns até no início, que acabou a gente não conseguindo por várias circunstâncias. Mas não se contava e não se planejava, e não tem como se planejar uma lesão do soteudo no peito, que é uma lesão nem de atleta de futebol. Não tem como se contar que o Felipe Jonathan não vai iniciar o processo e até agora não conseguiu jogar. Não tem como se contar que o Carabarral está quase aqui um ano que não jogava e eu dou oportunidade a ele, ele ajuda a melhorar o meio-campo, machuca. Rodrigo Fernandes não consegue fazer a pré-temporada. Acontece essa semana turbulenta pelos não resultados. O Ângelo passa por um momento que perde o avô e aí recebe uma pressão muito forte do torcedor, de todo o movimento. Nós estamos falando de praticamente num planejamento inicial de 5 jogadores titulares ou muito importantes. Se outros jogadores estiverem titulares, é porque nós temos uma qualidade de grupo grande, porque esses caras que eram titulares ou potencial titulares, né, outros conseguiram a oportunidade de estar jogando bem. Mas quando você perde isso, você não só perde jogadores, o número 5, você perde a característica do time, você perde o entrosamento. Isso dentro de um campeonato paulista, Ricardinho, isso dentro de de jogos de 3 em 3 dias, em que em 2 eu recupero e eu faço um trabalho tático de 15 minutos para ir para o jogo novamente. E um emocional, uma carga emocional muito grande, que gera, né, uma não confiança por todo o processo que vem se vivendo tecnicamente durante 2 anos. Né? A gente tenta evitar que não entre aqui, mas quando tu não gera resultado agora, vem toda a carga. E a maioria dos caras estava aí. Esse é o problema, esses exato. 2 anos. E vivem todo esse aspecto, entendeu? Então o meu trabalho foi um trabalho de fortalecer o grupo, de dar moral, de ir contrário ao que o externo estava, né? Para que eu fortalecesse esses caras aqui dentro e a gente acreditasse no processo, acreditasse no nosso jogo. Então por isso que essa vitória foi de fundamental importância, não só no resultado, na pontuação na tabela, mas como parte anímica também, para a gente dar uma olhada para a parte de cima, para o positivo, e não ficar se preocupando só com as situações de pressão e a parte de baixo. Clássico é sempre um jogo diferente, né? A gente escuta, todo jogo vale 3 pontos, todo jogo é uma final, mas quem convive no futebol sabe que os clássicos, eles são diferentes. Você vai enfrentar daqui a pouco o São Paulo, jogando no Morumbi. São Paulo também pressionado agora com a derrota que teve para o Bragantino, cobrança também para cima do Rogério Ceni. Como é que você prepara o seu time para um clássico contra o São Paulo? Assim, nós vamos para o Morumbi com toda a confiança para buscar o resultado, buscar a vitória. Esse é o tamanho do Santos e essa tem que ser a ambição nossa, né? E agora a gente tem que esperar o que vai acontecer nesses 2 dias, recuperar os jogadores, não só da parte física, do que se entregaram, mas também dessa parte emocional, que eu acho que sai uma carga. A gente perde o Sandri, que é um jogador importantíssimo, que está fazendo um bom campeonato e nos ajudando muito. E não tem esses 5 jogadores que eu te falei, aliás, só o Ângelo, né? O Ângelo retornou e retornou bem. Jogou muito, hein? Jogou muito, estava leve, estava feliz, e isso é importante. É um menino, é um jovem, 18 anos, queimou etapas no processo. Então, que bom que a gente recuperou ele, o Ângelo tá aí. Perdemos o Sandri, vamos ter que visualizar, a gente vai ter que mudar sistema, porque a gente está com o Zanocelo machucado, vamos falar só especificamente, por exemplo, da área de volantes. Zanocelo machucado, Rodrigo machucado. Hoje a gente tem Balieiro, Camacho na função e Dodi. Né? Então a gente tem que agora sentar... Você vai ter o Alisson daqui a um tempo, né? Provavelmente vai ter o Alisson daqui a um tempo, mas vai demorar um tempo para fazer a performance e estar à disposição. A gente vai ter que visualizar aqui, estudar o São Paulo e visualizar no campo talvez uma estratégia diferente, uma variação tática diferente, para que a gente consiga o equilíbrio não só de marcação, porque são características diferentes, Ricardinho. O jogo do São Paulo é diferente do jogo do São Bento. São Bento nós ia ter que propor o jogo 70%, que é o que nós fizemos. Ficamos 70% com a posse dentro do campo do adversário. São Paulo vai te gerar também, vai te botar para trás,
Não é eu que quero ir para trás. O São Paulo vai gerar, vai ficar com a bola também, vai tentar te botar para trás, vai tentar agredir e você precisa ter uma performance de competição e marcação forte também para equilibrar esse confronto. Você espera o São Paulo tendo a bola? Porque joga em casa? Não, o São Paulo é um time que por característica tem a bola, desde o ano passado. Sim. E uma coisa importante lembrar, o São Paulo está num estágio muito à frente do Santos. Isso não significa que nós não podemos lá e não vamos lá para vencer a partida. Mesmo treinador, os mesmos pilares do time em termos de ideia e com acréscimo de jogadores. Então o momento do São Paulo talvez seja um momento melhor em termos de construção de equipe do que o nosso. A gente tem que saber reconhecer isso. São Paulo é favorito então? Não. Quando grande com grande se encontra é 50-50, é 50-50, meu amigo. Tá bonito no inglês, hein? É 50-50 porque é o seguinte, eu vivi, por exemplo, Grenal. Em momentos que o Internacional estava lá embaixo, joga o Grenal e vence o jogo. Por quê? Porque é outra partida, como você disse, tem outro estado anímico. Claro que o São Paulo está num estágio, né, à frente do Santos por tudo isso que eu te falei. Vem de mesmo treinador, mesmo grupo, acréscimos, vem de uma derrota, então dentro do estádio vai querer mostrar o resultado. Cabe a nós saber enfrentar, a estratégia dar certo nesse sentido para que a gente enfrente o São Paulo lá no Morumbi e consiga a vitória. Tem algo que me incomoda muito, não sei se incomoda você. Clássicos com torcida única. Não acho legal, não acho bacana. E na estatística, quem joga em casa geralmente ganha o clássico, porque só tem uma torcida. Te incomoda também? Me incomoda porque daí a gente vai além só do esporte, né, do futebol. A gente está perdendo para o mal. Nós como sociedade, nós estamos começando... A gente sempre tem a frase, né? O bem sempre vencerá, e sempre vence mesmo. O bem tem que vencer e vence no final. Mas às vezes a gente fica até em dúvida que daqui a pouco o mal está quase chegando ali, né? E nós como sociedade, como ser humano, a gente precisa se entender melhor, se aceitar, se respeitar. Como é que um jogo de futebol a gente não consegue mais colocar duas torcidas e sem ter uma carnificina, sem ter uma briga, sem ter que desprender uma situação de segurança tremenda. Então, eu acho que nós teríamos que trabalhar desde fora até dentro, nós mesmos profissionais, para que isso volte a acontecer, porque esse é o espetáculo do futebol. Odair, eu vou usar um pouco da sua vivência no futebol. Você só tem 46 anos, aliás, eu vou até confessar uma coisa aqui. Eu estava conversando com o Odair e falei, pô, nós temos a mesma idade. Ele, não. Você é mais velho que eu, 4 anos. É verdade mesmo. Só que o cabelo branco, o meu também está ficando assim. Isso aí. Ângelo, para mim, um jogador que é muito diferente. Um jogador que vai no 1 contra 1, tem muita habilidade. Sofreu muito com a perda do avô, que morava com ele. Teve o problema da torcida, a invasão aqui. Se fala muito agora de uma saída para um Flamengo. Como é que você está tratando isso? Como é que você conversa com o Ângelo? O Santos pode estar queimando uma joia? Não, acredito que não. E nós vamos trabalhar juntos com o presidente, com a direção, com o clube, para fazer sempre o melhor movimento para o Santos Futebol Clube, para o jogador, claro. Você sabe que tem alguns movimentos no futebol que não dependem só do clube, né? Muito se fala às vezes do clube, mas também depende do jogador. Às vezes chega e fala, ó, não quero mais. Quero ir embora. E aí as coisas... Chegou a esse ponto hoje? Não, pelo contrário, o Ângelo ama o Santos e sempre deixou claro que o dia que for sair quer ser da melhor forma possível, né? Então, a princípio isso está... a gente nunca pode dizer no futebol que está definido, que é uma situação definida, mas a princípio o Ângelo está com a gente, está com a cabeça aqui, está focado. Conversou muito com ele, Odair? Conversei muito com ele. Muito. Em todos os momentos. Tirei ele para preservar ele, porque ele não estava com a cabeça boa para render. Ele não estava feliz, ele sentiu muito a pressão do torcedor. Isso é normal, é um jovem de 18 anos. Junto disso, um pouquinho antes, veio a perda do avô, que morava com ele. Então foi logo em seguida, né? Os não resultados também geram um desconforto, então ele sentiu, mas assim, valeu as conversas. Ele é um menino, cara, eu preciso ressaltar aqui, é um menino ainda que não saiu, né, não vive numa bolha ainda. Ele é um menino do bem, do coração limpo, aceita, quer aprender, não cresceu as unhas. E já falei isso para ele, espero que você nunca cresça. Porque sempre quando a gente cresce as unhas e acha que é maior do que é,
o tombo é muito grande e às vezes a gente não consegue se levantar. Você tem talento, ele tem muito talento, é um jogador, talvez um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, mas ele tem coisas a evoluir. E isso tem que ser claro para ele, tem que ser claro para todos. Por exemplo, ele pode evoluir na parte de finalização, né? Ele tem todas as valências para ser jogador diferente, extra no mundo, para jogar aonde na seleção brasileira, porque ele tem talento, ele tem cognitivo, ele tem valências físicas, ele tem velocidade, ele tem potência. Agora o processo vai fazer ele evoluir em quais aspectos? Ele precisa evoluir na parte de finalização, acrescentar isso, fazer gol, chutar, definir a jogada porque ele tem o drible. Ele precisa evoluir no aspecto físico, que vai evoluir porque ele ainda é um jovem que está em processo de construção física para durar 90 minutos. Aquele jogo dele, que é o jogo toda hora de drible, de aceleração, de condução de bola. Então, maturidade para saber o momento do drible, da aceleração, o momento de só ficar com a bola, dar volume no jogo, porque também isso te estabelece uma condição física melhor. Ele vai evoluir nesse aspecto e não tem dúvida que vai ser um dos grandes jogadores de futebol mundial. Ele é diferente. Ele é diferente. Me chamou muita atenção. Ele é diferente não só como jogador, como talento. Ele é diferente como pessoa. Isso é bom demais. Me chamou muita atenção, a hora que o Santos faz o gol contra o São Bento, a câmera vai no Marcos Leonardo. E ele está chorando. O Santos, historicamente, e quem convive aqui sabe disso, você pela história sabe disso, não tem medo em lançar moleque. Lança um atrás do outro se for preciso, né? E essa safra que está pegando, tem o Ângelo, tem o Marcos Leonardo, vários meninos que vão vir, o Ivonei, daqui a pouco o David. O Sandro, o David, que é bom jogador. O que representou aquele choro do Marcos Leonardo? Representou aquilo que eu acho que o torcedor gosta de sempre ver numa equipe de futebol, que é o espírito de vencer, de reconhecer naquele momento do gol o quão importante foi o gol, o quão importante seria aqueles 3 pontos, né? E também o quanto o lado emocional por todo esse processo também está ali dentro, né? Aquela carga que o cara extrapola, ele mostra a alegria, ele mostra o comprometimento, ele mostra a felicidade de saber da importância daquele gol e dos 3 pontos, mas também mostra uma situação de, sabe? Saímos. Porque é um jovem e que está passando por todo esse processo desses 2 anos e que essa carga com certeza afeta ele também, afeta os jogadores maduros, afeta todos os profissionais que nós comandantes e nós que temos que ter a maturidade para passar confiança aos jogadores. Então isso também é uma evolução, é um crescimento, mas para mim a imagem que fica é o espírito do cara que fez um gol e foi anulado, num cara que participou do jogo, num cara que voltou, retornou, brigou. Ele que dá o passe para o Mendonça. Ele que dá um passe para o Mendonça. Também. Não, o Ivonei dá o passe para o Mendonça do gol, perfeito. Mas ele dá um passe para o Mendonça fazer o gol, que o Mendonça dá a chapada e o goleiro defende. Quer que xingue? Não, melhor passar. Não xinga. Não. Chuta forte, pô. Que na hora eu vou conversar com ele ainda, mas eu acho que na hora do movimento ele ficou com medo de bater forte para não subir. Tá. E aí perdeu a força da batida. Muito fraquinho, né? E ali mostra todo o espírito. Eu acho que o torcedor se enxergou também naquele movimento do Marcos Leonardo. Vou mostrar esse movimento, esse vídeo, não só esse, mas como vou mostrar também o vídeo do Dodi com o João Paulo. Foi muito legal, né? Muito legal, porque é o espírito o mesmo espírito porque é uma coisa natural, né? O Marcos Leonardo botou para fora e o Dodi e o João Paulo, na hora que o Dodi bota o pé na bola, olha como o futebol é. 2 gols anulados, mais algumas chances para fazer o gol. Faz o gol. No último lance. E no último lance, que eles não tinham feito nenhum durante a partida toda, eles quase fazem o gol. João Paulo e Dodi. E o Dodi consegue botar o pé, e a vibração do João Paulo e do Dodi também mostra o quanto eles estão comprometidos. Isso é uma das coisas mais importantes. Isso mostra a imagem de Marcos Leonardo, Dodi, João, o comprometimento com a vitória, com o processo de dar certo, de fazer um ótimo trabalho. Você sabe que eu enxergo o futebol como um entretenimento, né? Você vive do futebol, mas acho que o futebol ele está muito além de outras questões, algo que eu sou apaixonado. Papa João Paulo III eu chamo e eu queria te corrigir. Queria que a partir de hoje você chamasse o Dodi pelo nome correto. Dodi Cross. Dodi Cross? Dodi Cross. Tem o Tony Cross lá, nós temos o Dodi Cross aqui. E pequenininho, chega também. Pequenininho, mas tu sabe que foi bem, porque ele é realmente um carteador de jogo. É isso. Ele é um cara que erra muito pouco passe. É um cara que
pega a bola toda Tá hora. pisando na área. E, sabe, é um cara que pega a bola toda hora e faz o time jogar e tem personalidade, e ele está conseguindo fazer isso no início do trabalho dele aqui, o que nos deixa muito Então, a feliz. partir de hoje é? Dodge Cross. Gostei dessa aí. Mas não, tu vai chamar. Eu vou chamar. Tu pode chamar. Você só batiza. Eu batizei já. Tá. Só que eu não vou falar, porque senão ele se empolga e aí não. Pronto. Aí Não, mas pela história que você me contou antes aqui fora do ar, não vai se empolgar, não. não. Lucas Lima, precisamos falar de Lucas Lima. Eu conversei muito contigo, né? Sobre a chegada do Lucas Lima, a torcida dividida, a reação, você falando na coletiva, sobre o pedido de desculpa dele. Queria que você contasse um pouquinho mais agora com a contratação, como é que foi essa contratação e até que ponto você foi decisivo para a chegada dele. Então, assim, ó, a contratação do Lucas é uma oportunidade de mercado, tá? É um jogador que já jogou no clube, é um jogador que ano passado fez um primeiro semestre do Campeonato Brasileiro com Fortaleza, que era uma das sensações do campeonato, era titular da equipe, com o Vojvoda. E você sabe que quando a gente vai fazer qualquer contratação, a gente faz um mapeamento de informações. E todas as informações do Lucas, externa e de campo, elas são muito boas, né? E de profissionais, não de mim, de profissionais que são respeitados aí do futebol brasileiro. Então a gente fez um mapeamento dessa situação e aí tinha essa parte com o torcedor, com o clube, essa dívida com o clube, né? Essa situação da forma como ele saiu daqui, que gera toda essa divisão. Eu acho que, sempre falo para os meus filhos, quando a gente erra ou qualquer atitude nossa tem suas consequências. Eu acho que a atitude do Lucas que ele teve lá atrás teve a sua consequência, né? Esse peso e essa situação com ele, porque ele era um cara muito respeitado aqui e jogou muito bem aqui quando estava. O processo foi na hora da saída. A primeira coisa a ser feita, primeiro, a oportunidade de mercado, né? A dificuldade também que a gente estava encontrando para jogadores da função. Que é difícil. E a gente fez algumas tentativas. Então, oportunidade de mercado, boas informações de campo e externas. E a disposição do Lucas em reconhecer o erro. Ele falou isso para você? Falou. A disposição do Lucas em reconhecer o erro, a primeira coisa, em pedir desculpa para o torcedor e dizer: olha, eu quero pedir desculpa, foi num outro momento da carreira, foi talvez num momento que eu não tivesse com a maturidade que tenho. Paguei o preço e estou pagando até hoje por essa atitude, mas eu estou disposto a vir aqui, reconhecer isso, pedir desculpa e estou pedindo uma nova oportunidade para que eu possa mostrar isso aonde? Dentro do campo. E na chegada dele foi isso que eu falei com ele: Lucas, você sabe que a primeira coisa é o pedido de desculpa, né? E a segunda coisa, nós no futebol, nós só temos um lugar para resolver as coisas, aqui dentro. Fora todo mundo pode falar o que quiser, pode gargantear, pode falar a frase mais bonita, pode não sei o quê, mas nós profissionais do futebol resolvemos as coisas dentro das linhas. E ele tá afim? E ele tá afim. Muito. Isso mostra só pelo contrato que aceitou, né? Esse é um ponto. Quem vai decidir se ele fica ou não é você depois? Não sou eu. Bola? Quem vai decidir é o campo. Quem vai decidir, e não é o campo só se ele estiver jogando como titular. Daqui a pouco ele está entrando nos jogos e está dando uma boa resposta, está bem comprometido, está ajudando o grupo, é um jogador a mais no grupo para fortalecer o grupo, há uma continuidade. Ótimo. Então é a resposta desse todo é que vai fazer a continuidade ou não. É o campo, é a postura, é ele entrar nos jogos, mesmo que seja 15, 20 minutos ou não, se não for titular, e conseguir ajudar a equipe. Esse processo vai ser natural de seguir ou não. Mas ele está disposto a tudo isso, fez o pedido de desculpa e está disposto a ajudar dentro de campo. Então, é uma nova oportunidade para ele no Santos, para que ele venha, dê o seu melhor e consiga reconquistar essa outra parte que ainda não está aceitando. Você falou que o contrato dele é um contrato de risco, 3 meses. Quando que você vai ter ele? É assim, ó, eu não me envolvo de negócio Sim, mas porque o contrato é esse princípio mesmo. parece que é de 3 meses. Não, 3 meses. Tá no vídeo parece que é de 3 meses. Quando que você vai contar com ele? Daqui a pouco no banco? Nós vamos fazer, para ser bem transparente, nós vamos tentar acelerar o máximo possível a adaptação dele nos treinamentos. Ele não vinha jogando, ele não vinha treinando num clube normalmente, por isso que se fala também de uma oportunidade de mercado. Claro. Ele não vinha fazendo treinos normais como nós treinamos.
Estava treinando há 3 semanas também com um profissional, mas que é diferente esse treinamento do treinamento aqui. Pode ter certeza que se ele treinar hoje, amanhã aqui, amanhã ele vai sofrer as consequências desse treinamento aqui, que é muito diferente, mexe com toda a cadeia muscular, diferente de você estar fazendo um treinamento com um profissional separado. Então a gente precisa avaliar ele dia após dia, né, essa evolução dele, para o mais rápido possível ele estar à disposição. Mas você pode levar para o banco para jogar 15 minutos, por exemplo, contra o São Paulo? Eu não sei se ele tem essa condição. Não? Aqui agora, sentado contigo, eu acho que ele não tem essa condição. De repente para o jogo da Mas ele Portuguesa. vai passar por todos os testes, vai passar por todas as situações de fisiologia, parte física, e nós vamos tentar acelerar ele para o campo o mais rápido possível. Aí, no treinamento de campo, a gente vai ver que estágio ele está. Tá, entendi. Entendeu? De repente Aí, Portuguesa, tá bom. o que nós vamos fazer, assim, que isso gera até um risco de talvez uma lesão ali na frente. Sim, porque acelerar muito. Porque nós vamos acelerar o processo para ele ficar à disposição. Como foi feito com o Rodrigo. Como a gente fez com o Rodrigo. Odair, mais 2 jogadores foram contratados. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu não conhecia o Daniel Ruiz, jovem, 21 anos, aí a gente vai atrás de informações, de ver vídeo. E o Joaquim, o Santos pagou alto para ter o Joaquim. Era um zagueiro que o São Paulo queria, poderia ir para fora. O que você pode falar desses 2 jogadores? 2 jovens com características do Santos. Eu acho que os 2 têm talento, né, condições técnicas e físicas para fazerem grande trabalho aqui no Santos. O Joaquim já é um jovem, mas que passou por um campeonato brasileiro, assumiu titularidade, tem valências para zagueiro, características para zagueiro muito importantes, tem muita velocidade, tem força física, né? E o Daniel também. É um jovem, mas é um jovem que tem muitos jogos já. É um 10? É um 10. O Daniel ele pode jogar tanto por dentro, né, por trás do centroavante como um meia armador, como também pode jogar pelos lados. Por exemplo, tem um jogo que ele fez contra o Fluminense, se eu não me engano pela Sul-Americana, que ele jogou aberto pelo lado direito. E aí carteando o jogo, achando passe, fazendo drible. Ele não vai ser um ponta de partir para um e cruzamento, mas ele vai ser um armador de jogo jogando de fora para dentro. Então ele pode jogar nessas funções tanto dos 2 lados, quanto por dentro como um meio armador. E o Joaquim é zagueiro, acho que pode jogar dos 2 lados pela característica dele, tem muita velocidade, tem posição física. 2 jovens que se vierem para cá, e a gente conta com isso, e conseguem performar, são jogadores que o Santos ainda pode buscar uma revenda, buscar recuperar o seu investimento, e a gente acredita muito nesses jogadores. Odair Hellmann, Papito, se eu falar para você 4 nomes, 4 nomes, tá? Manda. Jaqueline, Ui. Giovana, Vitória e Guilherme. E aí? Cara, esse é 26 anos de casado, 3 filhos. E a minha mulher assim, passou por todos os momentos da minha carreira, porque na minha carreira não foi fácil, nem como jogador de futebol, nem para chegar aqui a estar treinando o Santos Futebol Clube hoje. E eles passaram tudo isso comigo, passaram as dificuldades, momentos muito difíceis, momento do meu acidente no Brasil de Pelotas. Meu amigo Kleber Gaúcho estava nessa aí contigo. Exatamente. Meu amigo. Perde o chão, eu não tinha dinheiro, não tinha lugar para morar. Fui morar com a minha sogra, botei um colchão no chão para meus 3 filhos e para minha mulher. Então, porra, eles passaram todas as dificuldades que a carreira me trouxe. Eu vivi tudo já nesse futebol. Só que também eles sempre tiveram comigo em todos os momentos. A Jaqueline é guerreira. Guerreira de estar nesses momentos aí, estar no momento quando eu era jogador desempregado, de eu estar desempregado e eu ter que fazer corrida num parque e ela ir de noite trabalhar de telefonista para receber um dinheirinho para dar para a mãe, para ajudar para fazer para pagar a comida, porque nós estávamos com 5 pessoas dentro da casa do meu sogro e da minha sogra. Isso é um pedacinho da minha caminhada e ela é quem, em todos os momentos, independente da vitória ou da derrota ou do momento de pressão, é quem me traz o conforto ali, é quem me fala as verdades. É a hora que tem que ouvir, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso. Estou falando aqui de política, da entrevista. Estou falando do personagem. E eu vi uma entrevista e o cara fez uma pergunta para ele assim: quem é que te diz não?
porque o senhor é presidente da República. Deve ter puxa-saco pra caramba. Deve ter só cara que faz assim, né? Ah, não, tudo bem. Se o senhor quiser pintar a parede, se o senhor Tapinha quiser... nas costas. Tapinha nas costas. Ninguém vem te dizer, cara, tu errou, meu. Por que tu não mandou aquele dinheiro pra saúde? Por que tu não fez aquilo pra educação? Quem é que é essa pessoa que te fala a verdade, que entra na sala, bate a porta, manda o segurança sair? Ele falou, minha mulher. Tua casa é assim também? Minha casa é assim. E as crianças? Que não são mais crianças também, né? Não, as crianças, cara, que elas criaram uma maturidade tão grande com o futebol. Nessa sabe? casca? Nesse Nessa sofrimento? casa, nesse sofrimento. Eu vou te contar uma história rapidinho do que é, olha o que é o processo. Quando elas não me viram muito jogador, porque eram muito pequenas. Sim. Não viveram muito isso do jogador, porque eu também terminei, quando teve o acidente, eu tive que parar com 32 anos. E aí comecei uma nova função, uma nova carreira, fui lá trabalhar nas avaliações técnicas do Internacional, começar todo o processo de aprendizado, de conhecimento, para juntar com o ex-jogador, né? O feeling do ex-jogador, a vivência, a experiência do ex-jogador. E quando eu assumi o Internacional em 2018, o Internacional vinha da Série B. Eu fiz os últimos 3 jogos. Lugar do Guto. Isso, fiz os últimos 3 jogos, o Guto saiu, fiz os últimos 3 jogos, a gente subiu. Pior momento da história do clube. E aí recebi a oportunidade de ser treinador em 2018. E aí aquele processo, imagina, sem dinheiro, sem poder contratar, vindo na segunda divisão, não foi campeão na segunda divisão. O Grêmio, melhor time da América naquele momento, porque era campeão da Libertadores, o Grêmio sobrando. Voando. Cobrança do tamanho do Rio Grande do Sul. E claro, oscilamos assim no início, né, um pouco do trabalho. E um dia eu estou almoçando com a minha esposa e a minha filha mais nova, Vitória. Essa que está em Dubai? Essa que está em Dubai. Ela chega correndo, ela entra, chega em casa, abre a porta e sai correndo pro quarto. Vindo da escola? Vindo da escola. Eu falei, Jaque, vai lá dar uma olhada, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Eu fiquei, sabe que o coração acelera, teu filho passa, né, eu senti alguma coisa muito grave ali. Aí ela foi lá e voltou, falou, vem aqui que ela tá desesperada, tá chorando. Aí fui no quarto, abri a porta e falei, o que foi, filha? Ela mais chorava, Ricardinho, assim, ó. Aos prantos, e gritava, dizia, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. E não falava o que era? E não falava o que era, eu não aguento mais isso, eu não sei, eu não aguento mais. Eu falei, calma, filho, o que foi? Ela falou, pai, eu vou todo dia pro colégio, todo dia vem, então, porque o teu pai, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro, porque eu não sei, e eu não sei conviver com isso. Eu não consigo, porque dá uma coisa no coração, dá uma coisa ruim. Eu falei, aquele momento tu chora com a tua filha, né? Mas... No quarto você, ela e a Jaque. E a Jaque. E aí ali começa uma história de falar pra... Ali começa o primeiro passo de falar para elas, filha. Vai ser assim. Vai ser assim. E vai ter momentos até talvez pior. Vai duro, né? Duro. Tu vê tua filha chorando ali. Vai ter momentos pior, mas a gente vai estar sempre junto. Você não pode brigar com seus colegas. O que você ouvir e não gostar, sai. Se você quiser vir embora até da sala de aula, vir para casa, vem para casa, respira aqui em casa. Não faça um enfrentamento. As pessoas, elas vão geradas pela emoção, vão falar qualquer tipo de situação. As pessoas têm hora que elas são muito más. Mas a gente vai se fortalecer junto e a gente vai passar por isso. Tem momentos bons e os momentos bons a gente tem que fazer valer a pena. Nos momentos que a gente for sorrir, ele tem que fazer valer a pena esse sofrimento. E a Jaque, quando eu recebi essa oportunidade de ser treinador, ela disse duas coisas para mim. Primeira, se isso for um fardo para ti e para nós, se isso for para trazer coisa ruim, eu prefiro ficar ganhando um salário pequenininho e a gente viver a nossa vida feliz com nossos 3 filhos e seguir em frente. Rapaz! Se isso for para ser um fardo, que for para ser uma coisa que vai... porque a gente não pode viver, porque é uma coisa que vai acabar com o teu emocional, que vai acabar com a nossa família, então vamos trabalhar aqui, vamos ter um salário pequeno, vamos seguir em frente e vamos viver a nossa vida feliz. E a outra coisa é o seguinte, se a tua unha crescer... Você falou do anjo. Porque quando tu virar treinador, que tu começar não sei o quê, tu vai achar que tu é bonito, tu vai achar que tu é grandão, vai meter a perna, vai querer passar por cima dos outros, vai querer esquecer quem realmente é o teu alicerce, tua família, teus filhos, teus pais, não vai reconhecer de onde tu veio, e aí, meu amigo, e aí eu tô fora.
Rapaz, na lata? Tô te avisando agora. Antes de começar a brincadeira. Antes de começar, porque eu sei que vai vir esses momentos. E aí eu tô fora, então tu escolhe. Se for um fardo, para nós não serve. Se for para não ser uma coisa que vai trazer felicidade para nossa família, cara, vamos seguir aqui o nosso caminho. E se tu crescer a tua unha, amigo, eu sou o primeiro a cortar ela ou sou a primeira a largar fora. Graças a Deus a unha não cresceu, ela tá grande. E ela tá contigo até hoje. Mas ela tá comigo até hoje. Tá vendo? Não largou. Então a unha não cresceu e eu acho que o fardo a gente está conseguindo carregar e não é um fardo leve. Eu tenho mais duas questões e depois vou precisar de você com uma respostinha de Champions aí. O Maradei pode ficar bravo. Aquele moço ali também, é Vitor que chama aquele moço ali? Vitor. Vocês podem ficar bravos, eles estão acostumados Ricardinho, quando a gente olha assim, o tamanho, não, assim, pela primeira impressão, não. Mas? Aí a gente enfrenta, às vezes se dá mal, entendeu? Mas a gente enfrenta. Eu falei com uma pessoa que trabalha contigo. É Guilherme, aquele moço lá, né? Guilherme que trabalha contigo. Aí eu falei assim, porra, Guilherme, eu preciso de alguma coisa aí. Tu vai me contar que ele nunca contou pra ninguém, assim. Porra. Pode ser fora do Santos, pode ser lá nos Dubai, aonde for. Falou assim, pô, Ricardinho, pergunta pra ele o seguinte. Eu trouxe a cola, hein? Pode? Bom, não sei. Depois você cobra ele. Pede pra ele te contar a história da reunião antes da Olimpíada em 2016 com o Micali e a reunião com os jogadores. Cara, da seleção olímpica, eu tenho algumas histórias. Eu vou escrever um livro. Vai? Vou falar com o Neymar, vou escrever. Ele tem que me liberar algumas histórias. O Neymar aqui. Hã? Neymar aqui. É. Que no começo da Olimpíada os caras riscavam o nome Isso. dele e colocava Marta. É. Eu fiz essa Olimpíada todinha. É. No outro centro de custo lá, foi bom. Mas eu tenho algumas lindas histórias. Então vai, que eu gosto de história. Uma. Amistoso contra o Japão, antes de começar a Olimpíada. 10 dias de preparação na granja, a gente foi para Goiás fazer um amistoso contra o Japão. E aí o Micali, porque 4 dias depois ia começar a Olimpíada. Aí o Micali, depois da janta lá, comprou um vinho. E aí chamou alguns caras do grupo. Comprou o quê? Comprou um vinho. Não é assim que você chama, não. Um venenoso, comprou um venenoso. Isso. E o venenoso era só para fazer a graça, um venenoso para 18 pessoas. Não dá nem para... Mão de vaca, o veneno não mata ninguém. Esse Mão de veneno, vaca? Porra. Ô, Micali. Comprou um sem rótulo, é o nome do negócio. Eu nem me lembro. Aí reuniu o Neymar, Rodrigo Caio, Renato Augusto e mais alguns jogadores. Acho que uns 5 ou 6 jogadores do grupo. E aí falou, pô, pessoal, a gente teve 10 dias de preparação, a gente vai entrar daqui a 4 dias numa semana histórica. Nós podemos ser os primeiros na história a conseguir essa tão sonhada medalha que falta ao futebol brasileiro, né? E todos os craques do futebol brasileiro já tentaram e não conseguiram por algum motivo ou outro. E nós estamos tendo a oportunidade dentro do Brasil. Pô, a preparação até agora foi boa, mas a gente não pode esquecer desse momento histórico que está nas nossas mãos, né? De a gente fazer o nosso melhor, de entregar aquelas conversas para os jogadores também ir lá no grupo e passar essa mensagem. Transmitir. E eu estou ouvindo ele falar e estou pensando aqui comigo, tomara que ele comece por mim, né? Tomara que ele comece por mim. Tem 7 pessoas, eu falei, começa por mim, eu dou um discurso aqui, conto 3, 4 coisas bonitas, largo 3 palavras, né? E, boa. Porra, fiquei grandão. E aí ele começa com o cara que está do meu lado. Não sei se foi o Rodrigo Caio. Pô, Rodrigo, o que tu acha? O que tu tem para falar? O que tu tá achando aí? O que tu pode... Aí o Rodrigo, pô, pá, goleiro do Palmeiras. O Everton? Não. Fernando Praz? Fernando Praz. Foi cortado Nesse amistoso foi cortado. Fernando estava junto também. Gente Neymar. boníssima. E aí começou por aqui, e vai. E cada um que falava eu dizia, pô, acabou 3 palavras minhas. Meu argumento é indo Acabou meus versos. Meu Deus do céu. Acabou meus argumentos. E vai. E o Neymar fala, e porra, falou bacana, muito bem, e tá chegando em mim. E eu só pensava, eu vou ter que tirar um coelho da cartola, né? Meu amigo, quando eu Você foi o último? Fui o último. Quando eu me acidentei, eu fui no Inter depois de 6 meses. Entrei no campo, o Tite era o treinador, Kleber Xavier o auxiliar, foi meu treinador com 14 anos, Kleber Xavier, no Inter. Entrei no campo, Fernando Carvalho era o presidente ou o vice-presidente, que eu decidi que eu não ia mais jogar futebol. Entrei no campo em 30 segundos, Fernando, estava terminando o treino, o Tite me cumprimentou, Kleber, Fernando, fala daí. Cara, eu disse, ó, presidente, eu vim aqui, encerrei minha carreira, só vim aqui pedir uma oportunidade, eu não tenho dinheiro, não consegui ganhar dinheiro, eu vou ter que estudar, vou ter que me dedicar, mas eu preciso de um emprego para sustentar minha família, me ajudar a sustentar minha família, mas eu quero uma oportunidade, me dê uma oportunidade. E assim, em 30 segundos, segunda-feira tu começa.
nas avaliações técnicas. E essa eu tô aqui, né? Vem tudo na cabeça e eu digo, meu Deus, o que eu vou ter que falar? Quando chega em mim, eu disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz um empréstimo de 300 mil para pagar o meu apartamento. Você se vire de ganhar essa porra dessa Olimpíada, que eu preciso pagar o empréstimo. E daí, porra, Papito. É. Eu falei, não quero saber como, essas palavras bonitinhas de vocês, eu tô com 300 no negativo, meu filho. Me ajuda a te ajudar. Minha mulher inventou de comprar um apartamento, nós sem dinheiro para ter mais um quarto pros filhos, porque tem namorado. Botou 300 mil na minha caixa. Vocês se virem, como é que vocês vão ganhar, eu não sei, eu preciso pagar o apartamento. Help me, help you. Help me, help me. Help me or help you. Aí passa a Olimpíada, nós campeões, recebemos uma premiação importante. Porra, terminou a festa do título, no outro dia meu telefone era, Papito, paga o apartamento, hein? Tu não vai gastar o dinheiro, paga o apartamento. E aí quando eu fui pro apartamento, primeiro churrasco fiz, bati foto, fiz vídeo e mandei pros caras. Por que Papito? Papito porque eu vi um filme e no filme o cara que os caras chamavam de Papito era um cara extrovertido, um cara que caiu uma tempestade, o cara, Papito, bom dia, bora, é hoje, sabe? Era um cara... Tudo na boa. É, um cara que levava tudo na boa, era um cara que tinha uma alegria, um cara que transmitia, que quando chegava todo mundo gostava. E aí no outro dia na base eu comecei, bom dia, Papito, bom dia, Papito. E aí até às vezes tem gente lá no Inter, acho que até hoje que sabe, Odair, mas o Papito ficou. Ô, Papito, faz favor pra mim, pode abrir a imagem aí. Ô, Maradei, vem cá, faz favor. Naquela mochila ali, ó, naquele negocinho, tem um negócio pra me entregar pra ele, pega ali. Eu não sei se ele vai me xingar, né? Porque eu não sei nada, absolutamente nada desse presente que eu vou dar pra ele. Pode trazer aqui, Maradei, mas ele falou ontem que ele gosta de sair. Então, ó, esse é um presente meu pra você, é um venenoso. Então, vê se presta, se não prestar, tu pode falar. Mas pode botar a marca? Pode, não tem problema. Eu não sei porra nenhuma de vinho, tá? Eu só vi que é das França. Eita, chato. É bom? Chateau de la Bordeaux. É bom? É bom. Tá vendo, Maradei? Eu acerto de vez em quando. Eu não entendo nada. Não é bom? Eu também não. Eu não entendo nada de vinho. Sabe qual é aquele negócio? Esse é seco, aquele negócio de fazer aqui. Cheirar, frescura danada. Eu só preciso de uma coisa, quando eu tomar o gole, os gatos não podem se agarrar aqui, ó. Então se você me fala entendeu? Depois... Se agarrar os gatos aqui, não é pra mim. Eu vou pra outro. Esse é o venenoso, né? É isso tudo que eu entendo. É de Bordeaux? É da França. Não, não. E atrás eu vi aí, ó. Ó, pode mostrar o Maradei pegando? Vem aqui, Maradei, vem cá. Entra na brincadeira. Mas o que eu, que tem aquelas informações rosado, madeirado, não tem? É madeirado das flores do campo. Não sei o quê? Mas 2019. Pelo menos é o que eu sei, parece que com esse... Que é bom. Com esse fundo aqui, parece que é... Então, mas eu vi aqui atrás, que quem traz é onde você nasceu, o estado que você nasceu. Deixa eu ver aqui. Só eles trazem, eles importam, mas é francês. Ó. Guarda aí, Maradei, vai. Muito obrigado. Papito! Vamos tomar esse. Ricardinho, muito obrigado pelo presente. Mas eu espero, esse aqui, eu vou deixar para um momento maravilhoso nosso aqui no Santos, que a gente precisa conquistar, mais vitórias, precisa dar os nossos passos aqui. E quando tiver um momento bacana que eu sei que a gente vai viver aqui, eu vou beber ele em forma de agradecimento e vou te mandar a foto. Vou te mandar o vídeo eu bebendo. Não, eu quero que você faça churrasco, que a gente tome esse vinho comendo churrasco que você falou que é bom. Bora. Obrigado pelo papo. Muito obrigado. Ó, esse é bom de papo e bom treinador. Uma coisa pra você. Eu acho que ele vai tirar o Santos dessa meleca que tá, viu? Eu tenho certeza.